O tema que eu apresento hoje é de conhecimento geral. Quem não ouviu falar na Revolução Francesa? Entretanto, quem ouviu falar a verdade sobre a Revolução Francesa? Posso afiançar, sem sombra de dúvida, a imensa maioria ouviu a respeito da Revolução Francesa o quê? Toda espécie de balela, toda espécie de mistificação, toda espécie de engodo, toda espécie de deturpação. Quem já terá ouvido dizer, o rei oprimia o povo e passavam fome, então perguntaram à rainha Maria Antonieta, o povo está com fome, né? Então, se o povo está com fome, o que o povo, como saciar a fome do povo? E a rainha, então, na sua crueldade inaudita, teria respondido, se não tem pão, pois que comam bolo, que comam brioche. Isso é a mentira mais surrada da história. A Revolução Francesa é a grande parábola, o grande ensinamento da história. Ninguém consegue entender os acontecimentos de hoje ou do passado, seja de quando for, se não tiver conhecimento do que foi a Revolução Francesa. Nas suas linhas gerais, em seus pormenores, em toda a sua carga simbólica, nas particularidades mais características e aparentemente menos insignificantes, nos lances extraordinários e nos episódios dantescos de que ela se revestiu, em tudo, a Revolução Francesa é, posso afirmar, o protótipo, um diminutivo da história. Lá, todas as correntes se entrechocaram, todos os debates vieram à tona e a política que se desenrolou depois, século XIX, XX e agora século XXI, por inteiro desenvolveu-se na esteira do que se passou naquele período. Até 1789, a França era, por assim dizer, a potência, o país mestre da Europa. Dizia-se, o grande diplomata austríaco Metternich dizia, quando a França espirra, o mundo inteiro ao seu nariz. Então, Metternich, durante o século XIX, foi denominado o cocheiro da Europa porque ele tinha o timão da carruagem dos príncipes e dos reis, era o potentado por excelência. Bem, ele sabia o que dizia. A França tem um papel único na história e São Pio X, ao canonizar Santa Joana d'Arc no início do século XX, disse sem rebuços, sem rodeios, sans ambages, sem tergiversações e sem circunlóquios, esta verdade está assente para todos os tempos. A França, malgré elle, quer dizer, querendo ou não, é o país que no Novo Testamento continuou a missão que era desempenhada pelo povo eleito. E a França o que é hoje? Não há o que dizer. Bem, se nós quisermos compreender, portanto, o que se passa hoje no âmbito da política mundial, a começar pela história eclesiástica, depois pela história político-social, a seguir a revolução cultural, dos costumes, dos hábitos, das maneiras, das tendências e a política local, refiro-me à política da América Latina e especificamente do Brasil, se quisermos compreender como se desenrola os artifícios da revolução gnóstica e igualitária, face mistério, é imprescindível conhecer a fundo a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, então, foi feita como? Pelo povo? Para nós entendermos como isso é mentira, basta mencionar o que os revolucionários pensavam do povo. Lafayette, um dos heróis da primeira fase da Revolução, não dissimulava seu desprezo pela insolência do povo de Paris. Mabry se referia ao povo como esse amontoado de homens tolos, estúpidos, ridículos e furiosos. Casterneau, Le Club des Jacobins. Hachette, página 24. Voltaire afirmava que o povo não é digno de ser instruído. Guitzin, La philosophie de la Révolution française,
página 167. E Mirabeau, o famoso Mirabeau, assim se expressa numa carta a Chamfort. Devemos temer a oposição da maioria da nação, que não conhece nossos projetos e não está disposta a nos prestar o seu concurso. Faremos com ela o que quisermos e obrigá-la-emos a dizer o que jamais pensou. A nação é um grande rebanho que não sonha senão em pastar, e com bons cães os pastores levam até onde lhes apraz. Isso saiu na revista Catolicismo, Cunha Alvarenga, número 59. Para um homem cuja frase mais famosa é que ele falava pela vontade do povo e só se calaria pela força das baionetas, essa é a legenda em torno de Mirabeau, não está nada mal em matéria de coerência, né? Há um episódio que vale a pena ressaltar. Esse episódio está na obra do Louis-Léon Théodore Gosselin, que escrevia sob o pseudônimo de G. Le Nôtre. As primeiras eleições de 1789 trouxeram descontentamento. As pessoas de bem do lugar ficaram sabendo que, de acordo com as decisões tomadas lá de longe em Paris pela nova Assembleia Constituinte, a França havia sido geometricamente dividida em regiões territoriais. Pela nova divisão, Carhaix não era mais a capital da Alta Cornualha, e as novas leis de teor ainda pior se anunciavam. Desiludidas, as pessoas de bem cometeram um erro trágico. Embora percebessem os perigos que se aproximavam, decidiram não fazer nada. Lutar era incômodo e eles não queriam incomodar-se. De pactuar com o mal, eles não tinham coragem. Então, como as avestruzes, resolveram enfiar a cabeça na areia. Assim se fala do avestruz, não é? E esperar que o perigo passasse. Tomar uma sábia decisão, sábia entre aspas, de se abster. A desgraça é que outras pessoas, das quais não se pode dizer que fossem pessoas de bem, aproveitaram essa abstenção para usurpar o poder e preencher o vácuo criado. Alguém conhece algum episódio assim na história recente da humanidade ou do Brasil? Surgiu então uma horda de marginais arrogantes que, diante da atonia e do silêncio dos que deveriam exercer a liderança, passou a dirigir os acontecimentos. E o que ocorreu nessa cidadezinha da Bretanha não foi um fato isolado. Em 1793, quase todas as aldeias da França sofreram, como Carhaix, uma revolução francesa em miniatura. Carhaix escreve-se C-A-R-H-A-I-X. Assim, o estudo desses fatos locais é de um enorme interesse para quem quiser estudar o método dessa revolução que inspira similares no mundo inteiro e que é a mestra da política mundial. Em Carhaix, o primeiro a se aproveitar do silêncio prudente das pessoas de bem foi um certo Blanchard. Antes ele era recebedor, quer dizer, a pessoa que recebia os impostos do distrito, funcionário pouco estimado e várias vezes preso e processado por fraude. Repentinamente, alguém o tinha nomeado oficial superior da Guarda Nacional. E nesse novo cargo ele andava para cima e para baixo, o penacho no chapéu, duas pistolas à cinta e arrastando atrás de si um grande sabre de cavalaria. Carhaix estava surpreendida com a súbita ascensão daquele homem que era sabidamente desonesto e incapaz. Era realmente algo singular. O principal comparsa de Blanchard era um forasteiro chamado Valette, que toda a cidade sabia ser um pequeno caixeiro viajante modestamente instalado no albergue do casal Mauviel. Com a Revolução, os caixeiros viajantes ficaram desempregados e Valette, misteriosamente, tornou-se capitão da mesma Guarda Nacional a que pertencia Blanchard, guarda essa em franca hostilidade com o prefeito e a administração do distrito. As pessoas de bem estavam tanto quanto espantadas, mas persistiram em sua sábia decisão de se abster, de serem prudentes, comedidos e sensatos, silenciosos. Achavam que tudo aquilo era uma farsa que não poderia durar muito. Logo tudo terminará, pensavam, e nós poderemos voltar à boa vidinha de antes. Aí é que as pessoas de bem se enganaram.
O Comitê dos Seis eleito pelo povo. Blanchard e Valette pertenciam a uma sociedade secreta e eram dirigidos por um irmão, entre aspas, chamado o Piolento, chefe da revolução em Landerneau. Por ordem dele, os dois vão a Paris apresentar-se aos jacobinos e à Convenção Nacional. Certamente levaram a recomendação de alguém importante, pois foram recebidos, ouvidos e aclamados como ardentes patriotas. Retornaram triunfantes à cidadezinha de Carhaix, com atestados de civismo devidamente carimbados e de posse de plenos poderes. Assim, em nome do povo, os dois aventureiros se tornaram senhores absolutos da aldeia, da cidadezinha. Agindo de acordo com instruções recebidas, declararam-se chefes do Comitê de Vigilância e convocaram uma reunião pública na prefeitura. Blanchard sobe à tribuna com seu grande sabre de cavalaria e suas duas pistolas à cinta. Toma a palavra e propõe que os cidadãos ali reunidos elejam imediatamente um comitê de 6 membros, que serão encarregados, esses 6, de administrar a cidade. Os habitantes ficam pasmados, mas não protestam. É mais prudente silenciar para não atiçar a fera. O velho erro do ceder para não perder. Alguns mais medrosos fazem o sinal positivo, afirmativo com a cabeça. Blanchard, após sacudir sua cimitarra, anuncia que ele mesmo irá propor os nomes. Chama sucessivamente seu irmão, reconhecido patriota, o bravo cidadão Valette, 3 outros membros de seu bando e os eleitos já são 5. Então ele acrescenta modestamente, e eu? E batendo o punho do seu sabre na tribuna, declara a sessão. Foi assim que o povo de Carhaix elegeu o Comitê dos 6, que deveria agora, sem restrição alguma, dispor da sorte e da vida dos cidadãos. Alguém conhece algum episódio similar a esse na história recente? A Assembleia se dispersou em silêncio e as pessoas de bem já não riam. A lei dos suspeitos e sua aplicação em Carhaix. A aplicação da lei dos suspeitos em Carhaix teve consequências muito mais desastrosas do que em Paris. Numa cidade grande, onde todos são mais ou menos anônimos, ainda era possível algum suspeito, entre aspas, escapar à vigilância, à denúncia e à prisão. Mas como calcular o efeito de uma tal lei numa cidadezinha minúscula de 3.000 habitantes? Aí ninguém ignora a opinião de ninguém. Uma palavra, um olhar, um encolher de ombros até motivam comentários. Se a pessoa se fecha em casa, é suspeita. O que faz em casa? Se sai, é suspeita. Aonde vai? Também não é possível fugir, pois sua ausência logo seria notada. É preciso ficar, fingir-se satisfeito e cumprimentar respeitosamente os novos senhores ou tiranos do lugar. Mas os novos senhores não se iludem. Eles conhecem os sentimentos íntimos de cada um e sabem que todos fingem respeito apenas por medo. Assim, para estarem certos do respeito, precisam aumentar a dose de medo. Repetimos, isso não se dava somente em Carhaix, mas acontecia por toda a França. Calcula-se que havia 20.000 desses comitês de província que, em nome da liberdade, igualdade e fraternidade, introduziram na França a mais absurda tirania que seu povo jamais suportou. Em Carhaix, como em toda parte, as prisões logo ficaram repletas de, aspas, suspeitos, aspas, amontoados em celas infectas sem que ninguém estivesse encarregado de alimentá-los. Muitos são encarcerados sem saber o motivo. Um deles, depois de um ano de calabouço, não pôde ser libertado, porque oficialmente nem estava preso. Ninguém havia registrado o seu nome ou o motivo da prisão. Por meio da cobrança de impostos e taxas e de puro e simples roubo, Blanchard, para falar só dele, conseguiu uma renda de 20.000 libras. Essa quantia era o equivalente à pensão de um bispo juramentado. O bispo juramentado era aquele que havia aceitado a trilogia da Revolução Francesa e estava submisso, e que se havia curvado à religião nacional, à religião estabelecida pela Revolução Francesa. Pierre Gachot, a Revolução Francesa, a tradução portuguesa da Livraria Martins, página 138. De onde se conclui que para a Revolução tinham o mesmo valor um bispo juramentado e um saqueador, um bandido. Em algo ela estava certa.
Valette, ao que parece, não pensava nos lucros, das vantagens materiais. Sua ideia era passear por toda a cidade com as cabeças dos presos espetadas na ponta de lanças. Uma dissidência, o Comitê dos 12. Graças ao ardor de seus jacobinos, Carré teve, antes de outras cidades, o privilégio de possuir sua própria guilhotina. Depois disso, todas as reuniões do comitê se passavam em elaborar listas de suspeitos que iriam ter os seus respectivos pescoços cortados. Por todos os lados corria uma onda de calúnias e denúncias. As únicas pessoas da cidade que não temiam ser presas de uma hora para outra eram os membros do todo-poderoso comitê. Alguém conhece alguns certos episódios na história, todos devem conhecer, que não ficam tanto a dever nessa matéria. Mas até a tranquilidade deles terminaria. Havia outras pessoas interessadas nas 20.000 libras do cidadão Blanchard, e bem depressa, em face dos 6, surgiu outro comitê rival, e também legalmente constituído, o Comitê dos 12, formado por dissidentes. Os 6 imediatamente denunciaram os 12 como conspiradores e traidores da pátria, representantes do feudalismo impuro, dignos de todo o rigor da lei. Os 12 responderam afirmando que os ex nada mais eram que traidores hipócritas, odiosos cúmplices da tirania e do despotismo. Linguajar vazio que nada significa e que é repetido até hoje. O debate se tornou aceso e sua solução foi submetida ao convencional Briard, que se encontrava em missão na cidade de Brest. Durante essa luta encarniçada, o pobre povo de Carré, que absolutamente não compreendia que tudo aquilo era feito em seu nome e em prol da sua liberdade, embora ele não tivesse sido consultado, o povo local, pôde ao menos respirar um pouco, enquanto seus carrascos se entredevoravam. Um problema espinhoso. Cabia, pois, ao convencional Briard resolver a querela, mas ele também tinha medo, porquanto se sentia vigiado por superiores ocultos. A questão era espinhosa. Naquele tempo, eu faço um parênteses, não havia o sistema de controle das câmaras como há hoje, nem de longe. Não é? Imagine hoje um sistema desses com os recursos disponíveis na atualidade. Cada um faça os seus cálculos e tire as suas conclusões. A questão era espinhosa. Se ele favorecesse os 6, poderia ser denunciado pelos 12 e vice-versa. Se ele se abstivesse, os espiões poderiam denunciá-lo à convenção como tíbio, frouxo, mole, o que teria consequências igualmente funestas. Assim, Briard preferiu usar a política mais segura, o terror. Destituiu todos os membros dos 2 comitês e lançou sobre a infeliz cidade 3 de seus inumeráveis comissários encarregados de, aspas, restabelecer a ordem, aspas. Era um bêbado chamado Dagorne, um velho funcionário que atendia pelo nome de Le Notre, e um suboficial Roxlow. Quando eles chegaram, Carré quase sentiu saudades dos 6 e dos 12. Eram profanações de objetos religiosos numa sequência, farândulas sacrílegas pelas ruas, pilhagens de igrejas, ameaças, batalhas, saques, roubos à mão armada. Os comissários se comportavam como bárbaros numa cidade conquistada. Roxlow cobrava 300 libras de cada prisioneiro pelo trabalho de o ter encarcerado. Le Notre esvaziava-lhe os bolsos a golpes de sabre e se servia dos vasos sagrados da catedral como sua baixela particular. Dagorne não os imitava por estar sempre bêbado. As raras horas, os raros momentos de lucidez, ele os passava redigindo denúncias ao Tribunal Revolucionário. Os homens de bem de Carré, desta vez, acreditavam ter chegado o fim do mundo. Subitamente tudo terminou. De um dia para outro, todos os comissários, guardas, vigilantes, enfim, todos os supostos representantes do povo desapareceram. E a cidadezinha devastada percebeu que começava uma trégua. Era o Nove Termidor. Em Paris, o tirano-mor Robespierre havia sido preso e guilhotinado logo depois que falhou sua tentativa de se fazer adorar como Deus. Em consequência, por todas as cidadezinhas da França, por todos os minúsculos burgos,
aldeias de nome dos variantes de Carré, os deusinhos menores também se eclipsaram. Os mini Robespierres trataram de esconder-se nos recônditos mais inesperados possíveis, preparando-se para novas prudências. No meio da fuligem do sangue, entre as cinzas do burgo semi-destruído, as poucas pessoas de bem que ainda viviam foram lentamente tirando a cabeça da areia, piscando os olhos e se apalpando, não perceberam nenhum ferimento e sorriam, nada como ser comedido, sensato e prudente. Os exageros da Revolução tinham ido embora. É verdade que as leis revolucionárias continuavam e que seria preciso fazer concessões enormes a elas, mas mesmo assim, não era melhor fazer logo essas concessões e comprar assim uma vida sem honra, é verdade, mas pelo menos um pouco mais tranquila? Oh, horror! Os 6 e os 12 poderiam voltar. A prudência, sempre a prudência, aconselhava ceder um pouco, apenas um pouco, para não perder tudo. É melhor dar os anéis do que perder os dedos. Mas é assim, a pessoa entrega os anéis, entrega os dedos, depois perde a mão e o corpo inteiro. Esta foi sempre a atitude de certos homens de bem. Outra não é, diante do perigo comunista, neocomunista, o comportamento de muitos habitantes dessa imensa carré odierna que é o mundo ocidental. No fundo de seus antros, um grupo de conspiradores, olhando para as pessoas de bem de Carré, esfregava as mãos satisfeito. O jogo havia sido bem conduzido e mais um passo estava dado. Aqui nós temos, numa miniatura, o que era a Revolução Francesa. Multipliquem isso por todos os comitês revolucionários da França. Agora, observem o que se passou no mundo depois da Revolução Francesa. Essas máquinas de triturar a liberdade individual, agindo em nome do povo, passaram a ser a nota dominante das sociedades. E nós estamos hoje reduzidos a esse calabouço do mundo moderno. Não é só a China comunista, não é só a Rússia de Putin, mas pelo mundo inteiro. O que nós vemos? A nossa liberdade, ou simulacros de liberdades que ainda temos, cerceados, coartados, vilipendiados, ultrajados. Em nome do quê? Em nome de uma ditadura invisível, entretanto muito eficaz, muito eficiente. Essa ditadura que tolhe a nossa ação e, a todo momento, nos acorrenta ao novo plano dos corifeus da Revolução. A cada dia que passa, vai se instalando no mundo o esquema do homem-robô, que se move num contexto meio tribal, meio cibernético, pseudodemocrático e caótico em toda a linha. Esse é o quadro do mundo contemporâneo. Quando tiverem conhecimento de episódios semelhantes em todos os países e continentes, na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, na esfera eclesiástica e na esfera civil, no campo dos costumes, da revolução cultural, ou em qualquer outro setor da opinião pública, lembrem-se desse episódio e vejam como a máquina revolucionária atua, como a revolução é una, total, dominante, processiva e universal, como ela esconde os seus últimos objetivos e como ela sabe operar valendo-se da complacência, da displicência, da acomodação e do laisser-faire, laisser-aller, quer dizer, do deixar o barco correr, de tantos e tantos e tantos que teriam meios de reagir, de se colocar em pé, de viseira erguida e desafiar o Moloch. O Moloch só é forte porque os opositores se fazem fracos. A revolução é um gigante de pés de barro, mas é preciso que alguém aponte e denuncie, e é preciso que alguém se erga e diga: o rei está nu.
Quem não faz isso é cúmplice do mal e esse covarde de hoje será o escravo de amanhã. Até breve.